Oséias capítulo 14, versículo 4 e 5. Eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o Líbano. Podei-vos assentar. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 54. O profeta Oséias falando sobre uma cura que Deus efetuaria sobre o seu povo. O Senhor estava disposto a curar uma enfermidade chamada infidelidade. O Senhor diz: eu vou curar a infidelidade do meu povo. E eu voluntariamente vou os amar, sem nenhuma situação forçosa, o meu amor fluirá sobre eles. E eles vão florescer, e eles vão prosperar, e eles vão alcançar o objetivo final. Eu quero começar a falar desta mensagem sobre que partiu de Deus a iniciativa de nos amar, de nos curar, de nos salvar, de nos abençoar. Porque Ele é a única parte forte, Ele é a única parte poderosa, Ele é o nosso Deus. E eu quero meditar com você nesta noite sobre as razões por que Pedro chorou lágrimas amargas. Pedro não havia traído qualquer pessoa, Pedro não havia negado qualquer pessoa. Quem Jesus significava para Pedro? Uma coisa é quando você faz algo para um ser humano, outra coisa é quando você faz algo para o teu Senhor. Lucas 22, 54, vamos ver desde o princípio. Então, prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Interessante, né? Ele não tinha força, ele não tinha tanta firmeza, mas o amor dele impedia ele de ficar longe de seu Senhor. Pedro amava Jesus mais do que qualquer discípulo. Só que ele não tinha força. Ainda o medo, a insegurança, ainda era muito presente dentro dele. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, e como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro não conseguia ficar longe de onde Jesus estava. Ele sabia o risco que corria, o perigo. Vá que os sacerdotes virassem para os discípulos, vamos acabar de uma vez por todas, com toda essa turma. Mas ele amava Jesus. E ele precisava estar de alguma maneira perto dele. E quando Jesus, já machucado, açoitado, investigado, e Pedro no pátio, os olhares se cruzam, e Pedro olha para o seu Senhor, e o galo canta, e ele lembra, e ele chora amargamente.
Você sabe por quê? Porque Pedro havia negado a única pessoa que realmente importava em toda a sua vida, em toda a sua história. Pedro havia negado o seu Senhor, aquele que havia dado a ele sentido à vida, aquele que havia dado a ele razão para viver. Porque eu vou dizer uma coisa, tanto eu quanto você, antes de nós conhecermos o Senhor Jesus, nós não tínhamos razão para viver. Jesus é a única pessoa que deu sentido para nós vivermos. Se deixarem para você a religião, se deixarem para você a liturgia do culto, se deixarem para você a comunhão, os irmãos, se deixarem para você tudo, mas tirar o principal, para você isso, garanto, nem para mim não significa nada. Todas as outras coisas têm sentido por causa de Jesus. A comunhão só tem sentido por causa de Jesus. Cantar só tem sentido porque é para Ele. Porque nós não cantamos, nós louvamos. Falar da palavra só tem sentido porque se fala dEle. Viver só tem sentido porque se vive para Ele. Amar só tem sentido porque cumprimos em nós o mandamento dEle. Todas as coisas que nos cercam, a nossa família, ela só tem sentido, só é bom ter família por causa dEle. Tudo é por Ele, para Ele, nele. Tudo. Se você amanhã acordar e você se levantar-se e sair para trabalhar, para viver, só tem sentido por causa dEle. Ele é a razão da nossa vida, Ele é o sentido da nossa vida. Antes de Jesus chegar na vida de Pedro, Pedro era um judeu religioso, como alguns crentes ainda são. A sua vida era uma vida totalmente insignificante. Mas a partir do momento em que Jesus entrou na sua vida, a vida dele ganhou sentido. Ele não vivia apenas para trabalhar, para constituir família, para viver, comer, beber, dormir, levantar, trabalhar, ir na sinagoga aos sábados. Não. A vida dele ganhou alegria, ganhou esperança. Ele ganhou vida. Tudo que você tem vivido, todas as coisas que você tem conquistado, todas as coisas que você tem sido recriado, só tem sentido por causa dele. Sabe por quê? E para Pedro também era assim. Volta comigo em Lucas capítulo 4. Porque Jesus foi aquele que abençoou. Lucas 4, 38. Abençoou a família de Pedro. Eu quero começar a falar aí. Sabe quem Pedro negou? Quem abençoou a família dele. Se não fosse Jesus, sua família seria um caos. Pastora, mas ainda está ruim porque o vaso é ruim. Tem alguns vasos que demoram para pegar o tranco. A questão é, Jesus havia abençoado a família de Pedro. Jesus abençoou a minha família. Ele abençoou a sua família. Hoje você pode dizer, eu tenho uma família, eu tenho um casamento, por causa de Jesus. Quando Jesus chega na vida de uma pessoa, Ele entra para trabalhar, para consertar, para curar, para poder unir, como Malaquias mesmo profetiza, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É isso que o Senhor Jesus faz. Ele faz com que exista condições das pessoas se amarem, mesmo não sendo perfeitas. Ele dá condições das pessoas se aceitarem. Ele dá condição de uma pessoa poder olhar para outra e dizer assim, não, a sua imperfeição, ela não me coloca longe de você, a sua imperfeição, ela não vai me desestruturar, a sua imperfeição, ela não vai fazer com que eu me afaste de você. É Jesus quem nos dá condições de amarmos os nossos familiares da maneira que eles são.
Porque a sua família não é perfeita. Às vezes a gente passa por uma fase, a gente acha que a nossa família é perfeita. Até que existe algum assombro, alguns açoites, e aí você descobre que Jesus, Ele é o único que dá sentido a essa palavra família. Ele é o único que nos ensina a perdoar. Ele é o único que nos ensina a amar. Ele é o único que nos ensina a aceitar. Ele é o único que capacita um cônjuge a olhar para o outro e ver um abismo enorme. Um abismo de valores, de conceitos, de práticas. E ele faz com que aquele cônjuge atravesse esse abismo, como relata o Salmos 91. E eu estarei contigo na angústia, e dela o retirarei. Jesus não fica do lado de fora, dizendo assim para mim e para você: faz assim, faz daquela maneira, faz daquele jeito. Não, Ele entra conosco na situação em que nós estamos, e Ele nos arranca de lá, assim como Ele expõe, explicando a parábola da ovelha perdida, e ele dizendo assim: eu vou até buscá-la, e depois que eu busco, eu não digo vem andando, anda, você tem que andar, não, eu a trago nos ombros gostoso, e depois eu faço uma festa para celebrar a ovelha que se perdeu. Pastora, mas Jesus deixa 99, então 99 é menos valorizada do que uma. Não tem nada a ver com valor, tem a ver com amor. Ele tinha as 99, mas amava 100. É isso que nós temos que entender. Ele tinha 99, mas ele amava 100, e estava faltando aquela que ele amava, e ele diz: eu deixo essas 99 e vou atrás daquela uma que me falta. É isso que nós precisamos entender. Você olha para a sua família e você vê coisas que faltam. Então o Senhor Jesus te capacita, te dá ideais, te habilita para ir atrás daquilo que falta. É ou não é? O Senhor nos capacita e nos habilita. E quando Ele chega na nossa casa, Ele cura para transformar pessoas doentes em servas, para servir. Gente doente não serve. Gente doente não consegue servir. Gente doente não consegue abnegar. Gente doente não consegue fazer a obra. Gente doente acusa. Gente doente condena. Gente doente aponta o dedo. Gente doente fica amargurado. Mas gente curada perdoa, ama e é servo do Senhor Jesus. Quando Jesus Cristo entra na nossa família, na nossa vida, Ele nos cura para que sejamos sarados, e então sarados e recuperados, nós seremos servos para levantar o abatido, para sustentar o caído, para pôr nos ombros. Você já pôs alguém no ombro, meu irmão? É muito fácil você olhar para uma pessoa e dizer: se vira, anda. Mas Jesus, dando o exemplo, Ele diz assim: tem pessoas que você tem que carregá-la no ombro. Ela está machucada, está ferida. Mas quem mandou desviar? Mas quem mandou sair? Ovelhinha? Quem mandou? Não, Jesus não chegou para ela dando sermão. Jesus não chegou para ela, não. Pegou gostoso, pôs no ombro, levou para curar a ferida, para sarar. É isso que você tem que aprender a fazer com a sua família. É isso que você tem que aprender a fazer com as pessoas que não estão no padrão à sua altura. Qual é a sua altura? É tão alto assim que já está longe do Senhor Jesus? Cuidado com as alturas. Tem gente que se sente tão superior, tão alto, tão absoluto, tão absurdo, que se esquece que Jesus está com o fraco, com o cansado, com o pecador, com aquele que não consegue. Você quer ficar perto de Jesus? Tem gente que diz assim: eu quero mais e mais de Jesus. Jesus olha e diz: você quer mais de mim, filho? Então vai lá com o leproso, vai lá com o pecador, vai lá com o doente, vai lá com aquele que não consegue. Não, Jesus, eu não quero me contaminar. Hein, meu irmão? Você quer ficar perto de Jesus? Fique perto de quem precisa dele. É certeza que lá ele estará. Pode ser que ele não esteja na igreja.
Pode ser que Jesus não esteja no seu louvor, na sua adoração, nas afinações musicais. Pode ser que Ele não esteja nos lindos corais, mas eu tenho certeza que Ele está naquele que caiu. Ele está com aquele que está fraco, cansado, abatido, que não está conseguindo. Ali você o encontra. Ali você o encontra. E foi isso que Jesus Cristo fez para Pedro. Está explicado um pouquinho o porquê ele chora amargo, porque Pedro recebeu a cura em sua família. Lucas 4:38, ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se logo, quem é curado para servir. Diga para o seu irmão. Deus vai enviar um anjo para levantar o abatido. Deus vai levantar um anjo, vai enviar um anjo para ajudar quem... Não. Sou eu e é você. Somos nós, que ainda somos humanos. Você é ainda humano, né? Dá uma beliscadinha aí para ver se é. Porque tem gente que pensa que não é. Ele olha para quem erra assim, tipo, sai daqui, leproso. Tem gente que ele pensa que não é. Belisca aí, vê se dói. Cuidado, amanhã você pode estar no lugar do outro, não é não? Já parou para pensar nisso aí? Que hoje você encolhe a mão e amanhã pode ser que você esteja do outro lado de lá. Aí é bonito, hein? E aí que vem a situação, né? Jesus entrou na família de Pedro, curou. E a sogra dele serviu-os. E quando Jesus chega na minha família e na sua, Ele nos cura para que sejamos servos uns dos outros. Amém? Está perto aí de um membro da sua família? Olha para ele e diz assim: Jesus me curou para ser seu servo. Vá comigo em Lucas capítulo 5. Jesus não era qualquer pessoa para Pedro. Jesus não é qualquer pessoa para mim nem para você. Além de Jesus entrar na minha família e entrar na sua família e dar esperança, Ele me ensinou a crer. Diga, Jesus me ensinou a crer. Jesus era um carpinteiro e ele chega um dia numa praia e lá estava Pedro e André lavando as redes. E a palavra do Senhor diz que Jesus precisava pregar para a multidão e ele pede o barco de Pedro emprestado e Pedro empresta o barco para Jesus. Já estava se fazendo uma amizade, um elo, e Jesus prega para a multidão. E então Pedro não havia pescado nada a noite inteira, ele era um exímio pescador, eles tinham um pequeno negócio de pesca. E Jesus diz assim: lança as redes. Pedro olha para Jesus, e quem sabe se fosse um crente da atualidade, um tanto perturbado, ele dizia assim: lá vem um carpinteiro querendo ensinar para mim, pescador, a pescar. Mas Pedro não pensou assim. Jesus te ensina a viver. Ele te ensina as regras da vida. Por mais que você ache que sabe, todos nós ainda não sabemos nada. E Jesus estava dando direção para Pedro, para que ele tirasse aquela frustração daquela noite terrível. E você acredita? E acredito que você acredita? Que Jesus olhou para Pedro e disse assim: sabe, Senhor, eu tive uma experiência muito ruim essa noite. E eu pesquei a noite toda, estava indo embora, lavando as redes para ir embora para minha casa, sem peixe algum. Mas sobre essa palavra que o Senhor pregou aí, eu vou lançar as redes. Quer ver? Lucas capítulo 5, versículo de número 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Diga glória a Deus.
uma grande multidão de peixes foram pescados, até que quase a rede se rompia, e todos maravilhados em dizer: que isso? Mas o mais gostoso deste texto é o versículo 8. Porque as bênçãos é uma bênção. Só que o melhor de Jesus não são as bênçãos, é Ele. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Fica longe de você, mas é você quem eu quero. É você que vai ter fé diminuta pela metade, que vai afundar na água. É você que vai falar besteira na hora errada. É você que vai me negar. É você que eu quero. Eu quero você. É você quem eu quero. Quando Jesus chamou Pedro, Jesus sabia todas as gáfias que ele ia cometer. Jesus sabia tudo o que Pedro ia fazer. Tudo. Mas mesmo assim, Jesus disse: é você quem eu quero. Quando Jesus chamou você, Ele também sabia tudo. Tudo que mesmo depois de amado, querido, salvo, convertido, abençoado, você ia cometer. Ô pastora, mas eu não cometo pecado nenhum não. Qual a diferença de uma avareza e um adultério? Qual a diferença de um coração duro que não perdoa de uma prostituta? Qual a diferença? Que a prostituta não conhece Jesus. E o coração duro já conhece, não perdoa. Então, aí tem diferença mesmo, né? Mais paulada no crente do que no pecador. E aí? Ou será que o seu pecado é inho e do outro é ão? O meu é pecadinho, o dele é pecadão. Será que existe isso? Não. Tanto vai para o inferno o avarento, o duro de coração, o invejoso, o maledicente, o murmurador. Todos eles vão para o inferno. E aí eu vou dizer hoje o que eu disse lá, no acampamento. Aí a prostituta no inferno vai falar assim: baguncei, vivi, aprontei, e ser crentão lá, ficou dentro da igreja, não fez nada, tinha muita vontade de fazer, não fez, está aqui junto comigo. Por quê? Língua grande, coração duro. Por que você não foi para o mundo de uma vez? Já que queria ir para o inferno, já ia de categoria, meu irmão. Já que quer ir para o inferno, vai com categoria. Nós estamos em Cristo, e nele nós aprendemos a crer. E nele nós aprendemos que ele se aproximou de Pedro quando Pedro não tinha nada para oferecer, nem peixe, nem o almoço não tinha. Jesus, quando se aproximou de mim e de você, nós não tínhamos nada, nós não podíamos nada, não sabíamos nada, éramos pior do que gente que nós encontramos aí, pelo caminho. E aí? Ele conhece a minha capivara e a sua capivara. É ou não é? Ele conhecia Pedro e disse a Pedro: eu vou arrumar a tua vida, eu vou curar a sua infidelidade, eu vou curar você, e você vai ser como o Líbano. Ele disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. Jesus falou assim: eu não sou crente de 2015, eu sou Jesus. Eu não vou afastar de você porque você é pecador, pelo contrário, eu vou fazer você andar comigo, viver comigo, e você vai aprender, e eu vou ser paciente com você, e eu vou te amar, e eu vou te ajudar, e eu vou te levantar. Então você consegue entender por que Pedro chorou amargo? Porque ele encontrou alguém que o aceitava como ele era. Se o seu irmão não te aceita como você é, saiba que você tem um irmão mais velho, chamado Jesus. E ele te aceita como você é. E ele é suficiente para você, meu irmão, para aprumar a sua vida, para consertar a sua vida, para te dar glória ao invés de cinza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Jesus Cristo, Ele me aceita, e Ele te aceita como nós somos. E Ele é quem faz a obra em nós. E a Bíblia diz assim:
que Jesus disse a Pedro, o espanto se apoderara dele. Versículo de número 11, 12, 10. E de igual modo também Tiago, filho, João, filho de Zebedeu. Vamos ver a última parte do versículo 10. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Quando Pedro se tornou pescador de homens, depois do Pentecoste, mas de agora em diante, o Senhor olha para você e você olha e diz, Senhor, mas eu tenho tanto, mas de agora em diante a coisa vai mudar, de agora em diante a coisa vai melhorar. Essa é a esperança do Evangelho. Pedro chora amargo porque nega o Senhor que havia reestruturado sua família. Pedro chora amargo porque havia negado o Senhor que o tinha aceitado como ele era. Diga glória a Deus. Pedro chora amargo porque ele nega o mestre da sua vida espiritual. Jesus é o mestre da minha vida e é o mestre da sua vida. Todos os dias ele nos ensina. Não é assim, meu filho, não é assim, minha filha, não é dessa maneira, não é desse jeito, com tanta paciência, com tanta longanimidade. Eu quero falar sobre algumas leis, regras, ensinamentos que o Senhor Jesus deu a Pedro. Mateus capítulo 14, ele esteve presente quando a fé de Pedro falhou. Ele ensinou uma regra para Pedro, que mesmo quando a fé falha, ele está presente. Diga amém. Diga mesmo quando a minha fé falha, ele está presente. Ele é o autor da sua fé. Ele é o autor da sua fé. Ele é o autor da minha fé. Mesmo quando a nossa fé é falha, quando a nossa fé sofre assaltos, quando a nossa fé sucumbe diante da tempestade. Eles estavam no barco, o barco açoitado pelas ondas. De repente aparece Jesus andando sobre as águas. E Pedro olha e diz assim, escuta, tem de bom ânimo, não temais, sou eu. E ele diz, Jesus, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ele é o mestre da nossa vida espiritual. Diga glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim em Mateus capítulo 14, versículo de número 28, respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Que gostoso é andar sobre as águas, que gostoso é descer do barco em meio às tempestades, que gostoso é poder caminhar, poder andar. Mas que difícil é quando a nossa fé não é suficiente. Pedro achou que ia dar conta, mas não deu. É muito fácil você olhar para uma pessoa que está com uma fé pequena ou apequenada, que está passando por uma crise, e você atribuir a ela fraqueza, debilidade. Muito fácil, né, irmãos? Hoje nós vivemos um tempo da igreja, uma igreja acusadora. A igreja virou discípula do diabo. Porque Apocalipse diz que Satanás é acusador. A igreja foi formada por Cristo para abençoar, para amar, para socorrer, para ser bênção. E Pedro afunda. A fé dele não é suficiente. Ele sente o vento forte e ele começa a afundar. E ele clama por socorro. Quantas vezes você já clamou por socorro nessa semana, nesse mês? Quem sabe você chorou essa semana pedindo por socorro, por misericórdia. Quem sabe foi até hoje. Você chorou e disse, Senhor, me socorre. Eu não estou aguentando, eu não estou dando conta. Senhor, eu estou na minha limitação. Senhor, eu não estou aguentando. Eu quero, Senhor. Eu quero dar conta, eu quero orar com fé, eu quero profetizar, eu quero segurar, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero ter uma vida transformada, eu quero, o Senhor sabe que eu quero, mas eu não estou dando conta, eu não estou conseguindo. A tempestade, a escuridão, porque uma coisa é você passar uma tempestade, tá? Num sol, né? Um dia claro, ensolarado, mas a tempestade nunca vem junto com o sol, meu irmão. A tempestade, ela tampa o sol, ela tapa o sol.
Ela deixa o dia como noite e a noite mais escura ainda. É muito fácil passar a tempestade, se fosse possível, durante o dia. Mas as tempestades, elas vêm trazendo as trevas junto. Pedro, no meio daquela escuridão, não enxergando nada, dizendo: agora eu vou afogar, agora eu vou morrer. Quem disse? O mestre dele estava ali, que ensinava a ele uma regra, e ensina para mim e para você. E ele diz para você: quando a sua fé falhar, eu vou estar perto de você para te socorrer. Tem gente que é crente que eu fico assim, de boca aberta. Eu até admiro. Falou: um dia eu quero ser crente igual você aí. Tem crente que ele acha que ele nunca, ele vai ser firme sempre, ele vai sempre o quê? Sempre qualquer coisa aí que você pensar. Sempre está bem, sempre está absoluto, sempre está fortão, sempre poderoso, sempre. Então você é mentiroso, você não é verdadeiro, você não é humano. O crente verdadeiro, ele passa por situações difíceis e ele ora e clama por socorro. Ele diz: Senhor, me socorre, porque eu não estou dando conta. Esse é o crente verdadeiro. Ele olha para as suas falhas, ele olha para a sua tempestade, ele sofre os seus tempos. Ele sofre. Se ele está no tempo de choro, ele está chorando. Se ele está no tempo de afastar, ele está afastado. Se ele está no tempo de abraçar, ele está abraçado. O crente verdadeiro, ele sofre os seus tempos. Ele não fica fingindo que está numa boa, está tudo bem, não. Eu sou crente e eu sempre tenho que estar, sempre nada, meu irmão. Existem momentos na sua vida em que você está debilitado. E ali você está com o seu mestre, aquele que é maior que a sua fé, aquele que está presente quando a sua fé vai para o ralo. Ele está ali dizendo: eu sou o autor, o consumador da sua fé. E Pedro clama por socorro e Jesus o levanta. Diga glória a Deus. Mateus capítulo 16. O Jesus que ensinava a Pedro, versículo 15, era o Jesus que o fazia crescer espiritualmente. Jesus chega para os discípulos e diz assim: quem diz os homens que eu sou? Um de João, o Batista, o outro Elias. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro abre a boca e diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Simão. Mateus capítulo 15, versículo 17. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes da terra será desligado nos céus. O Jesus de Pedro era o Jesus que o estava fazendo crescer espiritualmente. Era o Jesus que o estava fazendo receber revelações. Aquele homem, chucro, ignorante, recebendo revelações que vinham da parte de Deus, sendo evidenciado diante de todo o corpo de discipulado. Ele olha e Jesus lhe diz: você é feliz, Pedro, você é bem-aventurado. Sabe por quê? Porque você não falou isso por meio de carne e sangue. Isso não tem nada a ver com a sua humanidade. Isso foi Deus, Pedro. Foi Deus quem te revelou. Foi Deus quem te falou. A alegria de você, quando você dá uma dentro, quando você faz algo certo, quando você faz algo correto, livra de uma tentação, passa numa provação, e você diz: Deus, que gostoso, que bonito ser aprovado por ti, que gostoso, que maravilhoso é estar bem, que gostoso é poder olhar para o Senhor e dizer: olha, eu acertei, Jesus, eu acertei por tua causa, eu acertei porque eu te amo, eu acertei porque eu quero te agradar. Você não fica feliz quando você acerta? Por causa dele? Você olha para uma tentação que era para você ter caído, para uma provação que era para ter te envergonhado, e você passa de largo, e você diz: Jesus,
estou falando de orgulho, não. Estou falando de uma coisa entre você e ele. Você diz: Jesus, eu não entrei neste embaraço, eu não entrei neste engodo, eu não entrei neste engano. Jesus, eu fui aprovado. Esse Jesus que Pedro chora por ele. O Jesus que o estava fazendo crescer. O Jesus que daqui a pouquinho iria repreendê-lo severamente. Amamos esse Jesus porque ele não nos deixa estar como somos. Ele nos muda e nos transforma. Jesus começa a falar, ainda mesmo no capítulo 16, sobre a sua morte, sobre ser açoitado, sobre ser aviltado. Versículo 22, capítulo 16, 22. E Pedro, tomando de parte: Senhor, vem aqui. Nós já estamos tão próximos, tão amigos, tão íntimos, que eu quero te dar um conselho. Eu fiquei feliz, fiquei tão alegre, tá? Podia ter parado nisso. Mas agora eu acho que eu já posso intrometer assim nos teus planos. Eu já preciso mudar a sua cabeça, mudar assim a maneira do Senhor pensar. É difícil quando o crente não aceita Deus como Deus. Certamente quando Davi foi perdoado e não foi apedrejado, os inimigos dele ficaram muito furiosos, né? É verdade. Pedro chama Jesus de afastadinho e diz assim: Senhor, me perdoa aí, mas eu vou passar o limite. Eu vou dizer uma coisa para você, para o Senhor: tem dó de ti, tem compaixão, não fala essas coisas não, não fala isso aí não. Não vai acontecer isso aí contigo. Vamos ver? Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: esse negócio de querer falar para Deus o que Deus tem que fazer é complicado, né, irmão? É ou não é? Tem gente que faz coisa e fala que foi Deus que falou. Aí o Senhor fala assim: eu não tenho nada a ver com isso não. Isso é outro Deus aí, ó. É o Deus da tua vida aí, porque eu não tenho nada a ver com isso não. O que é que Deus fala? Deus repete o que fala. Porque o que ele fala já está escrito. O que ele fala já está escrito. Então ele repete o que ele fala. Aí Pedro, tomando de parte, diz: tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Que é? Só porque eu falei bem-aventurado, Simão, eu te darei, te farei. Agora você está achando que você está querendo botar regra naquilo que eu falo, naquilo que eu mando? Você está querendo mudar as coisas? Espera aí que você vai ver, que você vai escutar. Para trás de mim, Satanás. Agora mesmo chamou eu de bem-aventurado, agora está me chamando de diabo. Que negócio é esse? Vai, Pedro, vai falar mais do que deve, vai fazer mais do que deve. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não... Mas eu achei que eu estava fazendo bem. Eu achei que ele ia falar outra coisa mais linda ainda para mim, dizendo: Pedro, como tu me amas, que compaixão tu tens de mim, Pedro, não querendo que eu passe por aquilo que eu vou passar. Pedro, eu falei que você era bem-aventurado, que o Pai te revelou. O que eu posso falar agora? Abençoado. Abençoado é pouco, bem-aventurado. Não sei, alguma coisa ele queria ouvir assim, que fosse superior. Bem-aventurado és tu, tomas a chave, edificarei e vá. Coisa complexa, maravilhosa, que Jesus me disse. Agora então ele vai falar algo estrondoso. Escutem aí, gente, para tudo. De repente, sai, Satanás, vai para lá. Gente, fecha o ouvido, não escuta isso, que a coisa ficou feia pro meu lado. É tão bom quando você está crescendo espiritualmente e fica na tua, né, irmão? Fica na tua ali, quietinho, devagarinho, né? Passo a passo, sem querer dar uma de gavião, né? Passo a passo. Senhor, e aí, filho? O senhor que sabe. Vai ressuscitar? Não sei, o senhor que sabe. Vai ser inteligente igual Ezequiel. Ezequiel, esses ossos vão ressuscitar. Senhor, eu não sei de nada. Eu estou aqui, fui transladado aí, Estava lá, o Espírito me trouxe aqui, eu não sei de nada. É o senhor que sabe.
O senhor falar, está falado. Hã? O que o senhor falar, está falado. Se o senhor falar vai, vai. Se o senhor falar não vai, também não vai. O crescimento espiritual não te dá autoridade de você intrometer em assunto que não é seu. O crescimento espiritual tem que te fazer mais sábio, mais comedido. Senhor, eu estou crescendo espiritualmente. Senhor, guarda meu coração. Eu não quero ser soberbo. Eu não quero ser um satanás na vida de ninguém. Eu quero entender as coisas espirituais e não as coisas da terra. Senhor, em nome de Jesus, eu sou satanás na vida do meu irmão quando eu fico acusando meu irmão só porque eu sou santo, só porque eu sou certinho, eu sou correto. Fica quieto. Aí o que acontece? Fica quietinho. Está crescendo espiritualmente? Senhor, e aí filho, o que você acha? Senhor, eu não fui chamado para achar. O que você acha que eu faço com esse aqui? Porque o Senhor vai te provar quando você está crescendo espiritualmente. O que você acha? Senhor, eu não acho nada. O que o Senhor mandar, eu vou fazer. Se o Senhor mandar deitar, eu deito. Se o Senhor mandar rolar, eu rolo. O que o Senhor falar, eu estou fazendo. Eu não sei é nada. Eu estou aqui, ainda estou na vantagem ainda. Inteligente. Agora, começa a falar em língua estranha, começa a ter um dom, já começa a achar que pode se intrometer em assuntos alheios, em assuntos de Deus. Assuntos de Deus são assuntos de Deus. Não se intrometa. Pedro poderia ter ficado sem essa, mas não pôde. Por quê? Porque tem a língua maior do que a boca. Senhor, tenha piedade de ti, tem misericórdia de ti. Arreda de mim, Satanás. Agora mesmo, o Pai revelou, agora é o diabo que está falando pela tua boca. Que boca é essa? Que uma hora, 3 versículos acima, fala por Deus, e agora fala pelo diabo. Louva, bendiz, bonito. Sai do culto no carro, entra no carro, baixa a porta. Está todo mundo, tudo certinho, vamos começar a falar. Você viu teu irmão? Você viu o culto hoje? Viu aquelas meninas dançando lá, gente? Que coisa ridícula aquilo. Pra que isso aí? Você viu? Você viu não sei o quê? Você viu fulano? Você viu não sei o quê? Nossa, pelo amor de Deus, hein? Não sei o quê? E vai. E os filhos lá, aqueles olhos bugoiados. Escutando. Os discípulos, vai aprendendo, já estão aprendendo já. Já estão aprendendo, já está ali, na agulha, com bala na agulha, para aprender. E assim vai. E assim vai. Com a boca, louva a Deus, e dentro do carro, indo para casa, o assunto dele, ela fala mal do culto, o assunto dele, para falar mal de mim, você pode falar o tanto que você quiser. Por mim, eu já venci essa fase aí, meu irmão. Se você soubesse a cicatriz profunda que eu tenho, isso aí, meu irmão, é pena. Isso aí isso aí é cosquinha, isso aí não vira nada. Pode falar de mim tanto que quiser. Só que tem gente que liga, eu não ligo, pode falar tanto que você quiser. Agora, eu não fico preocupado. Agora, o problema é você, né? Aí a coisa não vai para frente. Não vai, não vira, não acontece, não vai, não vira. Aí tem aquele crente de cara lavada que diz, mas eu não estou falando mal. Tá bom. Boca falando coisa de Deus, daqui a pouco boca falando coisa do diabo. Boca falando coisa de Deus, boca falando coisa do diabo. Tem um versículo que diz assim: o que você fala trancado dentro, tem um que Salomão escreveu e tem o que Jesus disse. É colocado no eirado. E tem outro que diz assim: se você falar mal do rei, o passarinho vai levar notícia. E leva mesmo, meu irmão. Eu não quero que ninguém saiba o que eu digo, então não diga. A única maneira das pessoas não ficar sabendo, do resto fica sabendo, não tem jeito, né? Agora, quem liga também vai falar a verdade, né? Vai ligar que os outros falam de você? Tem que crescer, amadurecer. Sem se importar com o que Deus pensa de você, com o que Deus fala de você, não os outros. Os outros é zoto, sempre vai ser zoto. Agora, você acha que algum dia você vai viver uma vida onde ninguém vai falar mal de... que é isso, irmão? Você está iludido. Só no céu. Aí é diferente. Jesus disse, você só entende as coisas humanas. Jesus era aquele que o repreendia nos equívocos e era paciente nos disparates dele. Mateus 17, transfiguração. Está lá. Jesus na transfiguração, capítulo 17, versículo de número 2...
tornaram brancas, e apareceu Moisés e Elias falando com ele, 17:4. Pedro tomando a palavra. Não, gente, mas tem gente que perde a oportunidade para ficar. Estava ali Jesus, Moisés e Elias. O pai abrindo, este é o meu filho amado e tal. E Pedro toma a palavra. Não, mas tem gente que perde a oportunidade. Não, a paciência. Fala a verdade, se você fosse discipular Pedro, você tinha abandonado ele há muito tempo. E eu também. Não tem discrição. Fica com a boca quieta, os dois lá quietinhos. Tiago e João quietinho. E Pedro diz: Senhor, vamos fazer uma barraca aqui para nós? Tenda, vamos fazer uma tenda? Vamos armar uma barraca. Uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés. Vamos ficar todo mundo aqui? E lá os endemoniados que se viram. Os discípulos estavam lá com o endemoniado que não estava dando conta do endemoniado. E os paralíticos que se viram. E a cruz? A cruz, Senhor, nem fala de cruz, que eu já falei o que eu penso da cruz para o Senhor. Vamos ficar todo mundo aqui. Abduzido. Crise de abdução. Ficou tão pasmo, tão feliz, tão contente. Eles não ficaram tão contentes assim, né? Mas Moisés, né? Um judeu vendo Moisés e Elias, eles ficaram doidos. Vamos fazer uma tenda para todo mundo aqui? E nós não precisamos de tenda, não. Nós só vamos ficar só espiando, só escutando as coisas maravilhosas. Jesus foi o único que tinha paciência. Sabe o que Jesus falou? Nada. Olhou para ele: não vou falar nada, não, vou ficar quieto. Tem dia que Jesus olha para mim e para você e diz assim: eu não vou te falar nada, não. Vamos seguir em frente. Vamos seguir. Não vou te falar nada, não. Quantas abduções, quantas crises que você já passou na sua vida, que você tem vergonha, abdução, parecia uma pessoa alucinada. Meu Deus, como que eu pude passar por aquele ridículo? E duro que escreve, né? Se fosse apagado, mas escreve. Pedro, está escrito aqui. O meu e o seu também, está tudo escrito. João capítulo 13. Vai lá comigo. Jesus foi que ensinou o valor de um irmão. Pergunta para o seu irmão e diz para ele quanto ele vale. João capítulo 13. Quanto que você vale? Para alguns você vale o quanto você produz. Para outros realmente você vale porque você é lavado pelo mesmo sangue. Porque você tem o mesmo Senhor. Porque vocês andam juntos e caminham juntos para o céu. Esse é o valor de uma alma. Jesus na ceia, com eles, tirou a capa e ajoelhou e começa a lavar os pés dos discípulos. E diz assim: Eu sou o mestre, e no meio de vocês sou como aquele que serve. Isso para que vocês aprendam que vocês devem lavar os pés uns dos outros, tirar a sujeira da jornada um dos outros. Pergunta para o seu irmão: você faz isso? Lavar os pés uns dos outros, tirar a poeira da jornada, ajudar na vida. Errou, vem aqui, eu vou te ajudar. Errou, vem aqui, eu vou te levantar. Caiu, amanhã pode ser eu. Vamos levantar, vamos ficar de pé. Vamos lá, vamos embora, vamos seguir em frente. Pedro olha e diz assim: sempre. Também tinha que amar mesmo, né? Tinha que amar mais que todos mesmo, né? Aí eu lembro daquilo que Jesus diz na casa de Simão: quem muito é perdoado, muito se ama. Tinha que amar Jesus mais que todos mesmo, né? É igual eu e você, né? Ou você acha que você é diferente e nós somos diferentes de Pedro? Quantos nota fora você já deu na tua vida? Quanta situação que você ficou parecendo um bobão? E aquela paciência do teu Senhor, e aquela misericórdia de teu Senhor, e aquele amor de teu Senhor. Nós temos que amar muito mesmo. Como não vamos amar? A Bíblia diz assim, versículo 6 do capítulo 13 de João: aproximou-se, pois, Simão Pedro e disse: Senhor, o Senhor não vai lavar o meu pé? De novo. Tem vezes que você não fala para você mesmo? De novo. Respondeu Jesus, disse: o que eu estou fazendo você não sabe agora,
Mas você fica quieto que você sabe depois. Fica quieto, Pedro. Fica quieto, Pedro. Fica quieto. Fala assim pro teu irmão, aprenda a ficar mais quietinho. Fica na tua. Você tem uma vida para viver, uma vida para cuidar. Fica na tua, meu irmão. Nunca me lavarás os pés. Eu não. Lavou o seu aí, Tiago? Lavou o seu aí, João? O meu não, o meu não. Eu amo esse senhor mais que tudo. Eu que vou lavar o dele. Não, o meu não. O meu não vai lavar, não. Jesus olhou para ele e disse assim: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí devia ter ficado quietinho, né? Tá bom, senhor, pode lavar. Não, então me lava a mão, a cabeça. Quer dar banho? Vamos tomar, vamos. O que é que tem que fazer? Pedro, só o pé, meu filho, tá bom. Deixa eu fazer o que eu tenho que fazer, fica quieto. Eu estou ensinando, você está falando, eu estou ensinando, você está falando, eu estou ensinando, você está falando, eu estou ensinando, você está agindo, eu estou ensinando, você está resmungando, eu estou ensinando, você está murmurando, eu estou falando, olha o teu defeito, você está olhando para o defeito do irmão, eu estou falando, olha para o teu sepulcro que está caiado por fora, bela viola, por dentro, pão borolento, e você está olhando para a vida do teu irmão, olha para dentro de você, eu estou falando, você está agindo, eu estou falando, você está fazendo, para com isso, deixa eu trabalhar, deixa eu te ensinar. É isso que nós temos que aprender, é isso que nós temos que entender. Aí ele diz no versículo 14: se eu sou senhor e mestre, vos laveis os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Diga glória a Deus. Lavar o pé do irmão, nada desse negócio. Esse irmão aí, não, vem aqui, meu irmão. Vou abraçar você, vou te amar, vou te ajudar, porque só entra no céu quem ama o irmão. É muito fácil amar o irmão bonitinho, arrumadinho, correto, certo. Jesus diz, os publicanos são assim, só ama gente boa. Você tem que amar quem é imperfeito, quem está errado, quem está fazendo coisa errada. Te amo, meu irmão. Vem aqui, vamos te ajudar. Vou te levantar, vou te sustentar, pode contar com a minha oração, pode contar com o meu sigilo, pode contar com o meu silêncio. Lucas 22. Pedro amava Jesus, porque era um amigo, que o livrou da boca do leão. Diga, Jesus é meu amigo, ele me livrou da boca do leão. Você sabe quantas vezes Satanás já pediu para relar um dedinho em você? Apocalipse diz que ele é o acusador que fica lá ao redor de Deus, acusando. E tem os discípulos dele. Dentro das igrejas tem discípulo. Toda igreja tem discípulo do diabo, acusador também. Acusando. Satanás chega lá diante de Deus e diz assim: eu quero Pedro. O que você quer fazer com Pedro? Eu quero passar ele na peneira igual passa o trigo. Dá uma peneirada nele. Aí o que for palha, o vento vai levar. E o que for grão vai ficar. Mas não tinha grão nenhum quase. Não tinha. Era só palha. Só palha, só aparência. Só ressurreição, multiplicação de pães. E morto levantando. A coisa boa, maravilhosa. Não tinha passado ainda por experiências que iriam amadurecer. Ele começou quando começou a chorar amargamente. Aí começou. Não tinha. Jesus falou: não, pai, não dá. Porque só tem palha. Se passar, não fica nada. Se passar você na peneira, o que sobra? De peso, de grave, E Pedro achava que a coisa nele era forte e boa. Porque ele era um homem grave, pesado, um homem que eu prender meu senhor, arranca a espada, corta a orelha. Vem. E Jesus disse que não ia sobrar nada. E não ia mesmo. Se passar a peneira em nós, hein? E aí, hein? O que sobra? O que sobra? Mistério. Na eternidade você descobre o que sobraria. Lucas capítulo 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos.
Tinha que ter ficado de boca fechada. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Agora eu já estava aceitando mais. Ele disse: Pedro, eu te digo que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Pedro, não fala isso. Você já imaginou quando aconteceu o negócio? A dor do coração dele. Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que restaurou a sua família, como fez a de Pedro. É aquele que ensinou você a crer. Que, ensinando você que os seus métodos são insuficientes e que você precisa de fé. Jesus é aquele mestre da sua vida, que quando a sua fé falhou, ele estava lá, fez você crescer espiritualmente, repreendeu sua abdução, seus equívocos, foi paciente com seus disparates, ensina você o valor de seu irmão, é o seu intercessor amigo. Diariamente diante de Deus, advogando por você e dizendo: não, você não vai tocar, você não vai fazer, Ele é o teu Senhor. E aqui na terra, você querendo linchar seu irmão. Jesus te advoga lá em cima, é aquela parábola do de 550. Ele te advoga lá em cima e aqui você lincha seu irmão. Bonito, né? Bonito, coisa feia, né? Lá em cima ele está te advogando. Não, Satanás não toca. Não, pai, aqui as marcas. Não faz. Mas, senhor, olha lá, amargurado, coração duro, avarento. Deixa eu entrar, avareza é idolatria. Idolatria, o que é? Porfiar. Então deixa eu assolar. Jesus ali não. E na terra, o crente só está de pé por causa que tem um advogado que é bom. E ele fica ali no irmão. Aquele ali é fraquinho, coitado. Aquele não sabe nem orar. Aquele ali, cuidar. Aquele irmão ali é firme não, viu? Aquele ali é chato, hein? Nossa, aquele irmão não aguenta. Eu passo perto dele, cumprimento ele de longe, porque se ele pegar para conversar, é só a graça e a misericórdia. Não consigo. Aquele ali não é convertido não. Ele está na igreja, mas não é convertido não. Aquele ali pecou. Aquele ali é cobiçoso. Aquele ali. Você não tem espelho não, meu irmão? Esse é o nosso espelho. Esse é o nosso espelho. Esse é o nosso espelho. É para aqui que nós temos que olhar e enxergar e aprender. Pedro disse: Senhor, eu não. O amigo intercessor sendo desprezado por causa dessa maldita arrogância, maldita soberba, maldita sensação absoluta em achar que é perfeito. Achou que dava conta. Achar? Não. Se não for a graça e a misericórdia, eu nunca vou fazer isso aí. Irmão, se não for a graça de Deus na sua vida, se não for a misericórdia, se não for o poder do Senhor, você é o mais pérfido de toda a criatura. Se não for o Senhor na minha vida e na sua vida, meu irmão, nós seríamos os maiores praticantes de iniquidade. Você está em pé, bonitão assim, certão, correto, e tem um olhar tipo assim, sabe? Olhar de justo. Como é que é o olhar de justo? Você conhece o olhar do justo? Entendeu? Por quê? Por causa do Senhor Jesus. É por causa dele, é o amor dele, é a graça dele, é o poder dele. Você tem família por causa dele. Você tem vida espiritual porque ele é paciencioso. Você comete cada disparate que, se você contasse em público, as pessoas iam dar gargalhadas da sua abdução, mas fica tudo em segredo, meu irmão. Ele não conta suas abduções, seus disparates, fica tudo entre você e ele, mas você faz questão de querer ficar sabendo um negocinho da vida do irmão, para ficar esparramando igual um alto-falante infernal. Jesus abafa teu caso, meu irmão. Abafa ou não abafa? Fala assim para o teu irmão: Jesus abafa os seus casos. Ele cobre a sua nudez. Ele te cobre, te ajuda. E você não vê a hora de ficar sabendo um negocinho do irmão para dizer assim: igual o He-Man tinha força, diz: eu tenho a notícia. Eu tenho a notícia. De querer ficar comentando, ficar falando.
Irmãos, vou falar uma coisa para você. Existem algumas coisas suportáveis. Por exemplo, é suportável uma mulher fofoqueira. Suportável, você suporta. Agora, homem fofoqueiro é ridículo. É ou não é? Não cai bem, meu irmão. Pelo menos tem que honrar as calças que veste, né? Como dizia meu avô, honrar as calças que veste, né? É ridículo. É ridículo. Mulher fofoqueira você suporta. Por quê? Tem umas que tem umas cabeças vazias. Se abre lá, igual aquela piada que antigamente contava, né? Tem um fio que liga uma orelha na outra. Cabeça vazia. Você não espera nada. Tem umas, não estou falando que são todas, não. Hã? Mas homem, que se fala de honra, de decência, de caráter. Hã? Jesus abafa, Jesus te perdoa em silêncio, Ele guarda os seus segredos, Ele guarda os seus pecados ocultos, perdoa, te ajuda, te levanta. Tem pecado que nem o seu cônjuge sabe, por quê? Porque Jesus está ali com você, seu amigo intercessor, te ajudando, te suportando, te abençoando. Isso é amigo, e você tem esse amigo para também ser, na vida de alguém, pelo menos alguma coisinha. João capítulo 21. A restauração de Pedro. Para terminarmos. Pedro achava que Jesus não ia querer nada com ele. Ele não vai querer mais nada comigo, não. Você já pensou assim? Quem já pensou que Jesus não queria mais nada com ele? Eu acho que isso aí já passou muitas vezes, né? Na cabeça de todos nós, né? Não é por pecado, não. Às vezes nem é por pecado. Às vezes você fica tão cansado da vida, tão cansado, tão cansado, tão cansado. E o cansaço é tão grande que você fala, eu acho que Jesus não quer nada comigo, não. Agora, Pedro tem muitas razões para achar isso, né? E Pedro estava na praia, voltava a pescar com os seus. E Jesus aparece na praia dizendo assim, amigos, vocês têm peixe? Eles disseram, não ponhamos nada. Sempre não tendo nada. Lança do lado direito. As redes. Lançaram. Peixe. João disse, é o mestre. É o Senhor. Ressurreto. Vivo. Ixi, agora vai pegar o negócio. Agora a coisa vai ficar feia. Tá, apareceu algumas vezes, mas estava no meio de todo mundo, né? Não quis falar, agora veio atrás de mim. Jesus vai atrás de você, onde você estiver, como você estiver. E certamente Pedro achava que ele ia ser repreendido, exortado, escrachado, ofendido. Você não tem fé? Eu não te avisei lá em Lucas 22, lá não te falei para você que você ia me negar, mas não, você que esse cabeção seu, né? Fica aí, achava que não, achava que você estava com razão. Agora, Jesus olha para ele e diz assim, você me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Você me ama, Pedro? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Ah, você me ama mais do que estes? Você acredita que Pedro, todo defeituoso, amava Jesus mais do que todo mundo ali? Mas negou Jesus, mas o amava mais do que todos. Tem gente que ele acha que ele ama Jesus, porque ele não faz nada de errado, né? Pedro amava Jesus mais do que tudo. Ele era a vida dele. Ele era o sentido da vida dele. Ele era aquele que estava curando a infidelidade dele, transformando a vida dele no Líbano. Aí Jesus pergunta a terceira vez por confissão, para que Pedro confessasse diante de todos. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Sabes tudo, tu sabias que eu ia te negar. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Tu sabes. Tu sabes, o Senhor sabe a grandeza do seu amor por Ele.
Ele sabe, e você sabe também por que você o ama. Quais são as razões por que você o ama? Porque se não fosse Ele, você não teria razão para acordar amanhã e enfrentar essa vida, a lida, a jornada, a batalha. É por causa dEle. É Ele na sua família que te dá graça para você aguentar crise conjugal, mau humor de cônjuge, erro de filho, falha, problema, dificuldade. É Ele quem te sustenta. Se não fosse Ele, a sua família já tinha naufragado. Você sabe que é por causa dEle. É Ele quem te mantém de pé, é Ele quem te habilita, é Ele quem te sustenta, é Ele quem é o teu mestre, que te ensina na jornada, que te dá uma vida espiritual, que te abençoa, que te sustenta, que te ensina a crer, que te ensina a ter fé e que te restaura. Quando todo mundo acha que você não tem jeito, Ele chega e diz: eu sei que você me ama e eu vou te pôr de pé, e a minha glória vai abundar de tal maneira, porque onde abundou o pecado, superabunda a graça. Esse é o seu Jesus. Este é o meu Jesus. É aquele que nos ama de tal maneira que Ele faz o que for preciso para te pôr de pé, para me pôr de pé. Esse é o nosso amado Cristo. E só eu e você sabemos as razões porque nós o amamos tanto, e que nesta noite nós celebramos a ressurreição dele, que está vivo dentro de cada um de nós. Diga glória a Deus.